E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo tá saindo uma semana depois do anterior, mas eu acabei de gravar ele e já tô indo gravar o próximo. Pode ver que a roupinha tá a mesma e o cabelo não mudou nada, né? Inclusive tá estourando um pouco aqui, mas não sei o que eu vou fazer pra resolver isso. Tem hora que estoura, tem hora que não estoura, enfim. Acho que depende do dia, né? E hoje, como se fosse ontem outro vídeo, né? Mas agora nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre os tipos de investidores que existem na Bolsa de Valores. Eles são basicamente, até onde eu consigo ver na minha visão, eles são três tipos de investidores. Existe o Day Trade, o Swing Trade e o Holder. Eu, pelo menos, eu já falo aqui, já me antecipo, eu me encaixo muito no Holder. E aí depois da vinheta eu vou explicar os três tipos para vocês, beleza? Valeu! Antes de falar sobre esses três tipos que eu acabei de falar para vocês, eu quero falar antes de dois itens. São dois itens bem simples também, mas que aí eu só vou complementar em vez de explicar ele repetidas vezes, beleza? Os dois itens é a análise gráfica e a análise fundamentalista. Qual é a diferença dessas duas análises e aonde elas se encaixam nesses três perfis que eu falei para vocês? A análise gráfica é onde o investidor ele vai analisar os gráficos de um investimento, de uma empresa, por exemplo, vamos supor Itaú. Eu estou analisando os gráficos do Itaú conforme ela sobe, conforme ela desce, a variação de preço dela no dia, no mês, na semana, enfim, o investidor desses tipos que vai saber com exatidão. Eles vão analisar a variação da cotação, se a variação sobe ou desce, e vai tentar identificar padrões. Identificando esses padrões, ele consegue executar uma ordem de compra e depois uma ordem de venda sobre o investimento, sobre o Itaú aqui no caso. A análise fundamentalista, que eu falei foi a gráfica, então a análise fundamentalista é o contrário. Ela não vai analisar se o preço do Itaú está subindo ou descendo. Para ele isso pouco importa no momento. O que ele vai analisar é o relatório do Itaú. Por exemplo, o Itaú ele solta o relatório trimestral dele e a análise fundamentalista vai analisar tudo que o Itaú falou sobre os ganhos, sobre as perdas, como anda a saúde do Itaú financeiramente. Ele não vai estar preocupado com a questão de preço subindo ou preço descendo. Ele está preocupado com a saúde financeira do Itaú. Se o Itaú está crescendo, se o Itaú gerou mais lucro, se o Itaú reduziu perda, se o Itaú conseguiu otimizar lucro. Então é isso que a análise fundamentalista vai estar fazendo. Vai fazer uma análise do empreendimento em geral e não do preço, beleza? Day Trade é uma pessoa que ele vai fazer a compra de um ativo no dia e vai vender esse ativo no mesmo dia. O que ele faz? Vamos supor que ele compra Itaú, vamos usar sempre o Itaú aqui nesse vídeo, vamos facilitar. Ele compra o Itaú a R$20. Eu não sei o preço do Itaú no momento, mas é uma suposição de preço, assim como esse vídeo não é uma sugestão de compra. É tudo educativo, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Então assim, se você compra o Itaú a 20, ele comprou o Itaú a 20, ele espera o Itaú chegar a 23 para realizar a venda. Ou seja, ele comprou a 21, vendeu a 23, ele ganhou R$3. É isso que ele faz. Não quer dizer que ele vai ganhar os R$3 de lucros, ou que seria 20, 23. Ele que vai definir pela análise gráfica que ele fez do ativo, tá? É só um exemplo do que eu quero dizer. Mas basicamente ele compra no dia e vende nesse mesmo dia. O Day Trade, troca do dia. E ele utiliza a análise gráfica. Agora falando sobre o Swing Trade. O Swing Trade, de novo, ele utiliza a análise gráfica do ativo, só que eu acredito que ele utiliza por mais períodos. Lembra que eu falei que você pode fazer análise gráfica diária, até por minuto. Você pode fazer uma análise gráfica de a cada 5 minutos. Lembra que eu falei que a análise gráfica você pode fazer até por dia, por semana, por mês, por ano. O Swing Trade, o Day Trade, ele faz a análise gráfica por minuto. Então, tipo assim, a cada 15 minutos ele faz um filtro e ele vê as variações dos ativos. O Swing Trade, ele vai fazer a análise gráfica por semana. Porque o Swing Trade é um tipo de investidor que ele compra em um dia, mas não necessariamente ele vai querer vender nesse dia. Ele vai querer vender daqui um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, um mês. Então ele faz uma análise do gráfico num período de tempo maior.
Então ele identifica um padrão, vamos supor que ele identifica de novo o Itaú, enquanto o day trade compra 20 e vende a 23, ele conseguiu identificar que o Itaú, analisando o gráfico num espaço de tempo maior, que a ação do Itaú vai chegar a 18, pode chegar a 18, que aí ele vai fazer essa ordem de compra. E que o Itaú tem poder para crescer, para o preço ir até R$30. Então ele faz esse estudo pelo gráfico e aí ele coloca esse objetivo. Eu compro 18 e vendo a 30. Se bater 18 ele compra e aí ele vai carregando até o Itaú chegar ao valor que ele estipulou, ou ele vende antes, dependendo da escolha dele. Mas é isso, o swing trade, ele utiliza análise gráfica por tempos maiores e ele não vende no mesmo dia. Ele vende sempre depois de alguns dias, de algumas semanas, porque esse é o objetivo dele, beleza? Então, em relação a esses dois, o day trade ele compra e vende muito no mesmo dia. O swing trade não, ele faz compras, mas ele vende depois de algumas semanas. Ele faz menos operações no dia, beleza? Agora, falando do holder, que eu falei lá no início do vídeo, que era onde eu me encaixava. Então o holder, ele é uma pessoa que ele não vai usar análise gráfica, ele vai usar análise fundamentalista. Lembra? A análise fundamentalista, ela estuda o empreendimento em si, e não se o gráfico, se o preço da ação está subindo ou descendo. Então ele vai estudar uma ação e ele vai decidir se ele quer comprar essa ação ou não. E aí, muitas vezes, ele pode até estabelecer um preço teto até onde ele quer comprar, mas talvez não seja regra. Por exemplo, olha, eu quero comprar esse ativo porque eu acho que ele é bom a longo prazo. E o holder, a característica principal dele é comprar para nunca vender. Ele não está procurando ganho de capital comprando esse ativo. Não no momento, ele está pensando no ganho de capital a longo prazo. Enquanto o day trade é por dia, o swing trade por semanas, o holder ele carrega uma ação, um fundo imobiliário, o que for, durante anos. A ideia dele, por exemplo, é comprar o Itaú de 18 até 30 reais ou até 50 reais, mas ele tem uma projeção que futuramente a ação do Itaú daqui 10, 15 anos vai estar custando 150, 200 reais, entendeu? E aí sim ele vai ter um grande lucro, ou ele vai estar focando somente nos dividendos que o Itaú vai distribuir durante esse longo prazo aí. Então o holder é uma pessoa que ele compra o ativo nunca pensando na venda, ele só pensa que a empresa tá boa das pernas, tá com a saúde financeira ok, então ele continua comprando e carregando ela durante os anos, a fim que futuramente ou ele venda para pegar esse dinheiro e se sustentar no futuro, ou é uma empresa que ela está iniciando o crescimento e lá no longo prazo ela vai distribuir dividendos muito gordos que vai ajudar você a passar a sua aposentadoria, a ter um complemento na sua aposentadoria. Então você compra barato hoje para lá no futuro você colher frutos grandes. Então o holder ele segura sempre a longo prazo. Exemplo aqui, o meu foi o KNRI. Eu já falei aqui no vídeo anterior que eu tenho o KNRI, foi meu primeiro fundo imobiliário. Eu comprei ele em novembro de 2019. Faz pouco tempo, porque faz pouco tempo que eu estou na bolsa. Mas, por exemplo, eu continuo aportando nele e eu não penso em vender. É um fundo imobiliário muito bom para mim, tem 19 empreendimentos, são 10 prédios, 9 galpões logísticos e eu não penso em vender. O meu objetivo nele é só a geração de renda que ele me traz. Então esse é um exemplo prático aí do que acontece. Eu continuo comprando ele continua, cada cota que eu compro ele paga mais todo mês e eu só quero fazer isso, só quero continuar comprando, eu não penso em vender ele. Beleza, pessoal? Então esse foi o segundo vídeo do dia, mas vai sair depois de uma semana só, para ter um vídeo por semana e valeu! Ah, pera aí, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Valeu!